Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Call da Minato Consulting e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Nós acabamos de ter aí a eleição de presidente do Senado e presidente do Congresso, a questão de 1h30 atrás. Eu pensei em dividir esse vídeo em duas etapas. Esse primeiro vídeo eu vou falar muito mais observando questões globais de vacinação e recuperação econômica a partir da questão de vacinação. E no outro vídeo a gente fala um pouquinho mais de Brasil. E por que eu estou dividindo? Atendendo algumas solicitações para deixar um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais leve e um pouco mais rápido, um pouco mais simples para o cliente poder entender, poder assimilar um pouco melhor. Basicamente eu queria convidar vocês nesse momento a imaginar aí uma escalada em montanha, tá? É interessante porque quando a gente fala de escalada no gelo, principalmente, normalmente você trabalha todo um preparo de equipe. Isso acontece por meses, talvez até por anos, a depender do tipo de objetivo a ser conquistado. E você tem na figura desse líder de equipe a pessoa que vai guiar o grupo, vai dar o ritmo, vai dar o direcionamento dentro da trilha, e vai dar muito da experiência dele para atingir as metas dentro de um tempo, de um orçamento e de um esforço planejado. E por que eu estou fazendo essa assimilação? Porque se em algum momento ao longo dessa escalada um membro do grupo tiver qualquer tipo de problema, ele pode comprometer o ritmo, ele pode comprometer toda a coordenação desse esforço e ele pode facilmente colocar toda a missão, toda a preparação, todo o esforço, todo o grupo em risco. E não é o risco de atrasar, não é o risco de não chegar, é risco de vida. Porque depender do nível de exposição, você pode ter membros da equipe morrendo a partir de um erro de execução de um membro de uma equipe. Então, uma escalada como essa é algo extremamente delicado. E eu estou fazendo essa assimilação porque quando a gente olha para as políticas de vacinação que estão sendo praticadas pelo planeta e o número de pessoas vacinadas contra a Covid-19, é muito fácil observar que o número de vacinados não está sendo cumprido em muitos países. Há uma diferença gritante entre o que seria a meta e o que é a prática. E isso desperta o medo, em parte significativa do mundo, que a gente possa entrar em 2022 ainda combatendo Covid. E isso tem preço econômico. Esse preço de um combate mais lento da Covid bate em expectativa econômica, bate em preço, faz taxa, faz câmbio, faz crescimento, faz preço em bolsa. E não é em um país, é em todas as economias. Seja pelo atraso na obtenção de vacina, seja pelo ritmo de vacinação praticado pelos países, essa estratégia de saúde pública, ela é responsável, sim, pela geração, pela velocidade com que ela permite que a geração e a recuperação econômica aconteça numa série de países. E certamente essa recuperação, essa geração de crescimento, ela vai ficar cada vez mais instável, cada vez mais desequilibrada entre os principais blocos econômicos. Pelo menos nos próximos 3 anos. Se a gente considerar como constante a taxa de vacinação em 2021, ou seja, se a gente pegar o que foi feito até agora e projetar para frente, ao longo dos próximos 12 meses, só 11 países têm condição de vacinar próximo de 32% das suas populações. Isso é mais ou menos 10%, 9% da população mundial imunizável. Ou seja, a gente pode estar finalizando 2022 com apenas 20%, 23% da população mundial vacinada.
Agora, devemos considerar o quê? A gente deve considerar que não tem só o vírus chinês. Nesse momento, e lógico, a gente vive num país que a gente vive num planeta que ele é esférico. Pelo menos foi isso que eu aprendi na escola. E não é apenas o vírus chinês. A gente tem uma dinâmica que, se você for olhar, você tem correntes marítimas, você tem correntes de vento, você tem a moeda correndo, circulando pelo mundo, e você tem as economias circulando os seus bens e produtos pelo mundo. Ora, se tudo nesse planeta esférico é circular, e estou começando a ter mutações de vírus, que são mutações mais dinâmicas, vindas de outros países, então eu não tenho só a Covid original, agora eu tenho o vírus do Reino Unido, o vírus da África do Sul e o vírus brasileiro. E eles estão sendo mais resistentes ao anticorpo monoclonal. Ou seja, tem uma chance, sim, de se ter uma dificuldade a mais de sucesso e na recuperação econômica, como consequência de uma perda de velocidade, perda de dinamismo de vacinação, e necessidade de lockdown, necessidade de se atrasar algumas políticas de combate ao vírus. Ou seja, nesse momento começa a ficar mais difícil se pôr algumas contas na mesa. E um dos grandes desafios que a gente pode ter do mercado é considerar as mutações do vírus que não eram consideradas há 3 meses atrás e a questão de acesso global de vacina. Dado que alguns países, sejam eles emergentes ou de primeiro mundo, estão tendo sim dificuldade de obter vacina. Nas projeções do FMI, a América e alguns países pequenos, na maioria dos casos, estão progredindo nas taxas dos programas de vacinação. Isso já era esperado. O problema é que esses países podem ter uma taxa significativa de imunização até o final do terceiro quarto, agora de 2021. Só que eu tenho a possibilidade de outros países não estarem no mesmo ritmo. E se eles não estiverem, por mais que a América e esses pequenos países atinjam o nível de imunização e atinjam a condição de reabrirem e reaquecerem e retomarem o seu crescimento, esses países, como eu falei, moram, vivem, existem num planeta esférico. E a troca entre os países pode estar comprometida. O consumo, a produção, o gasto pode comprometer. E pode comprometer para dentro de 2022 o crescimento de países com melhores taxas de imunização. A meta da Europa é vacinar 70% da população até o terceiro quarto de 2021. Só que isso pode ser, talvez, inatingível. Se a gente for considerar que até agora só 2% da população da União Europeia foi vacinada. E alguns países estão começando a ficar sem doses. Isso significa que alguns países da zona do euro podem ter a sua recuperação econômica diretamente comprometida. Então eu vou ter uma América que recuperou e uma União Europeia que não foi para frente. E as economias se interconectam. Eu estou tendo atrasos de produção, de entrega, de aprovação, e eu estou tendo também problemas na taxa de sucesso dos programas de imunização. Isso tem levado os pesquisadores da Organização Mundial da Saúde, da OMS, e talvez aí parte do mercado internacional, nesse momento, a considerar realmente um risco de que parte da Europa, parte da América Latina e parte da Ásia venham a terminar o ano de 2021 com uma taxa de cobertura vacinal próxima a 40%, 42%, do que seria a mínima idealizada em outubro.
Isso é gravíssimo, porque isso pode afetar, como eu disse para vocês, preço. E mesmo que países como a América, que já sinalizam uma recuperação econômica, venham a não consumir mais vacina, o que poderia redistribuir para outros países, enfim, essas nações vão perder tração para dentro de 2022 se as políticas de vacinação e de acesso à própria vacina não acontecer. Ou seja, essa questão de colocar um grupo de alpinista para vocês e falar, olha, no meio do caminho, um dos membros falou, estou cansado, estou com bolha no pé e estou com falta de ar e eu paro por aqui, pode ser extremamente grave no sucesso do atingimento dessa missão. Essa foto está aí, não é por acaso. É para que a gente possa começar a imaginar os impactos que um membro de uma equipe pode gerar na recuperação de toda uma equipe, no sucesso do atingimento de uma meta de toda uma equipe. O ano de 2021, ele começou como o ano da esperança, o ano da recuperação. Só que, devido à maturidade com que alguns governos estão enfrentando a pandemia em 2020, e como eles se prepararam, e eles tiveram tempo suficiente para se preparar para o ano de 2021, para imunizar, para reabrir a economia e tudo mais, 2021 pode entrar para a história como sendo um ano de aprofundamento de uma crise econômica que começou em 2020. E isso é complicado, porque se você começar a analisar, Nova Zelândia está tendo sucesso na taxa de vacinação, só que vai continuar impedida a entrada de visitantes estrangeiros até possivelmente o terceiro quarto de 2021. Israel segue em lockdown, os voos internacionais estão proibidos por tempo indeterminado, o Sudeste Asiático segue com acesso restrito e não espera uma recuperação de negócios até pelo menos o segundo semestre de 2022. E pior, na Indonésia, as autoridades eles querem vacinar cerca de 65% da população, que são aí próximo de 270, 280 milhões de pessoas. Só que essa taxa de atingimento não é em 2021. São nos próximos 18 meses. Ou seja, até que Indonésia, que é um país que a América olha com carinho para reativar a ideia de tigres asiáticos, eu discuti isso com vocês no final do ano, isso pode levar a um atraso de 2 a 3 anos nesse planejamento. E aí você começa a se deparar com questões de estimação, como, por exemplo, a China, ela poderia produzir próximo de 900 milhões de doses para 2021. Só que ela necessita de, no mínimo, 1,7 bi de doses. Na Europa, é outro ponto interessante, eu tenho fábricas que estão apresentando o problema de produzir vacinas que já estão pagas. E começa a haver aí uma certa frustração na União Europeia em termos de implementação de novas medidas econômicas. Por quê? Porque talvez tudo que foi feito vai ter que ser repensado para ser reimplementado para dentro de 2021. Por quê? Porque a estimativa de ter acesso à vacina talvez não aconteça na velocidade que se planejou no segundo semestre do ano passado. Um exemplo disso é o caso da produção belga. A produção belga está abaixo da capacidade. E por estar abaixo da capacidade, ela está afetando em 70% a exportação de vacina da Pfizer para o Canadá. Alemanha, México, esses países estão tendo problemas de obter vacina. O Japão tem tido uma dificuldade significativa para ter mais doses para vacinar. E a população do Japão é uma população envelhecida, que está amargando prejuízo com dinheiro na mesa. A Olimpíada está atrasada em 1 ano. Era para ser feita agora no meio do ano. Se eu não tiver uma taxa de vacinação tal, como esperada, eu vou ter que empurrar isso para o ano que vem. O prejuízo disso para o governo japonês é fantástico. O prejuízo de retomada da economia japonesa é fantástico.
Olhando para business, por exemplo, a gente pegar, por exemplo, o tráfego aéreo internacional, ele não deve retornar aos níveis de 2019 antes do final de 2023. E isso quem está falando não sou eu. Isso quem está falando é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA. E é por isso que essa diferença entre os governos, essa diferença de política pública, essa diferença de política sanitária, essa diferença de esforços com que os policymakers vão fazer aí suas políticas monetárias, fiscais, elas vão fazer diferença para dentro do segundo semestre desse ano. Porque se eu não tiver uma produção de vacina tal, nesse primeiro quarto, ou tiver um atraso da vacinação no primeiro quarto, que jogue toda a programação para o segundo e terceiro quarto deste ano, policymakers vão ter que repensar auxílio, assistência, exposição fiscal, e muita gente no mercado vai ter que refazer conta, expectativa de consumo, expectativa de circulação, expectativa de demanda, expectativa de crescimento, tudo vai ter que ser recalculado. Porque a ideia de que saindo uma vacina eu tivesse uma recuperação rápida e em média, igualitária no G20 pelo menos, não está acontecendo. E isso seria igual a pensar assim, eu tenho uma mangueira de bombeiro durante um incêndio sendo utilizada para apagar o incêndio. Só que essa mangueira de bombeiro, ela está cheia de furos. Então ela está sendo usada para apagar esse incêndio, enquanto eu tiver água no carro tanque. E provavelmente eu consiga até apagar esse incêndio num prazo maior de tempo, porque o fluxo de água que sai desse carro tanque, ele vai sendo desperdiçado pelos furos que eu tenho ao longo da mangueira. O incêndio talvez seja sim controlável, só que a um custo muito mais caro, a um tempo muito maior, porque eu perdi recurso ao longo do caminho com uma série de furos de inconsistência, de estimativa de produção, de taxa de eficiência, de capacidade, de velocidade de vacinação e principalmente de retomada da circulação de pessoas e de consumo. Então, novamente, eu volto com essa figura para a gente repensar, porque a questão da interdependência dos membros na escalada, na superação dessa conquista dessa montanha, ela é muito simbólica. Porque a questão é entender como que cada país, cada membro dessa expedição vai conseguir suportar o peso, a exaustão que essa pandemia está dando na economia de todos os países e que não acaba no primeiro quarto deste ano, mas possivelmente avança para dentro de 2022. E aí chega uma pergunta que é qual a vulnerabilidade, seja ela fiscal, seja ela social, que cada nação ainda aguenta, que cada nação ainda vai se expor. Ou seja, é interessante entender o seguinte, às vezes você olha para o pico da montanha e fala, em 2 horas a gente está lá em cima, porque falta pouco. O problema é que a condição física, a condição emocional, a condição respiratória de cada membro dessa equipe é diferente. E por mais que todos tenham se preparado com regras alimentares, com exercício, com preparo mental, com tudo que fosse necessário, equipamento, na hora que você está em campo, a situação é outra. Soma-se a isso pouco caso governamental, inexperiência ministerial, soma-se a isso polarização de ideias. São situações graves, que não afetam 2 ou 3 países, afeta G7, afeta G20, afeta, em última escala, G2, China e Estados Unidos.
que adianta a China e Estados Unidos terem suas populações extremamente imunizadas, metade da Europa, um terço da Ásia e 70% da América Latina não. Isso é grave. Isso forma preço. E por mais que nesse momento haja expectativa de preço positiva, eu posso ter mudança de tendências em 2 ou 3 meses. Por isso eu tenho colocado para muitos clientes Minato a necessidade de hedge, a necessidade de não se expor desnecessariamente a uma situação ainda sem controle, uma situação sendo feita a partir de estimativas. A melhor sensação de mercado é o controle epidemiológico, é a taxa de sucesso da imunização. A partir dali eu posso ter uma tendência para olhar para frente. Até isso acontecer é especulação e sorte. É contra isso que a gente luta. Eu queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui, em especial você, cliente Minato. Em seguida eu estou fazendo o segundo vídeo olhando especificamente para o Brasil a partir das eleições de Congresso e de Senado. Nos vemos em breve. Até mais.